Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo por telefone com o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o Flávio da Fonseca. Ei, professor, bom dia. Eu tô preocupado, mas e aí, tenho que ficar mesmo? Bom dia, Lucas. Pois é, né? Tudo nos deixa preocupado. Tudo que é relacionado com o Covid-19 vem com uma tarja vermelha, né? A gente já fica preocupado de antemão. Mas, então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso para interpretar esses achados com o devido, vamos dizer assim, atenção que tem que ser dada a esse tipo de achado, porque preocupante sempre é. Cada vez que uma nova cepa, uma nova variante é detectada, existe o potencial de que essa variante possa se espalhar, possa se tornar predominante, que ela traga algum componente associado que aumente, por exemplo, a virulência do vírus, na capacidade dele gerar mais doença, ou que ele se espalhe de maneira mais intensa. Isso tudo tem que ser avaliado. Esse achado específico, né, que foi feito pelos colegas aqui do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, ele detectou a presença de uma variante nova. Essa nova variante, ela traz, sim, né, no seu genoma, né, no seu material genético, algumas mutações que já foram encontradas em outras variantes e que são variantes importantes, né, que são variantes de preocupação, mas a gente precisa entender, né, por exemplo, foram encontradas apenas 2 amostras num pool que continha dezenas e dezenas de amostras. Isso quer dizer que essa nova variante já está espalhada em Belo Horizonte, já está circulando. Porque o que acontece? Todo vírus, Lucas, ele sofre mutação. É o que eles fazem de melhor. Né? Isso faz parte da biologia deles. Ele muda o tempo todo para tentar melhorar, produzir, né, vírus-filhos, vamos dizer assim, com mais capacidade de se multiplicar. Então, todo vírus faz isso com muita competência. Mas nem todas esses variantes vão se estabelecer na população. Alguns aparecem e desaparecem, às vezes a gente nem detectou. A gente costuma até brincar que a prevalência de novos vírus e novas variantes é proporcional à prevalência de virologistas procurando, né? Onde você tem gente procurando, acha. Onde você não procura, não acha, né? Então, assim, é importante. Isso faz parte de um projeto de vigilância genômica do SARS-CoV-2. Então, cada nova descoberta é importante. O que não quer dizer que a gente precisa ter um medo histérico, por exemplo, pelo fato de que esses variantes foram detectados. Ainda é preciso estudar para perceber se esse variante realmente se estabeleceu na população, se ele está se multiplicando com intensidade ou se ele traz alguma aumento de virulência ou capacidade aumentada de multiplicação desses novos vírus, né? Ok. Professor, quem fala é Murilo. É isso que eu queria perguntar para o senhor, essa última parte que o senhor falou aí, porque quando fala nova variante, já vem à nossa cabeça mais transmissível, mais agressivo e também com a possibilidade de resistir às vacinas que aí estão desenvolvidas até o momento. Isso ainda não se sabe, só se sabe que é uma nova variante, é isso? Exatamente, Murilo. É um trabalho extremamente importante, né? Hoje existe uma rede no Brasil de vigilância genômica chamada Rede Coronaômica, que tem o objetivo de vigiar, né? É um sistema de vigia, né? De vigia mesmo, para detectar o surgimento de novas amostras, de novas variantes, de novas cepas, né? Mas daí a se estabelecer, descobrir uma nova variante, quer dizer que ele é mais virulento, que ele é mais agressivo, que ele se multiplica. Não, a gente ainda não tem essa informação, pode ser que não seja, né? Então a gente vai continuar fazendo essa vigilância, e esse achado do grupo aqui é importante porque nos alerta, então a gente tem que procurar também por esse variante para ver se ele está circulando. Não é o que a gente está vendo ainda em Belo Horizonte, né? Se a gente pegar os extratos de vírus que têm sido achados em Belo Horizonte, variantes, hoje existe um predomínio das amostras P.1, que é aquela de Manaus, e uma amostra chamada P.2, que é a amostra que foi descoberta no Rio de Janeiro. Essas duas, elas contribuem com quase 100% dos achados em Minas Gerais. Então essas, nesse momento, são os variantes que nos preocupam nesse momento. Agora, se esse novo variante vai se tornar importante ou não, né, se ele vai se estabelecer, se ele vai causar algum impacto clínico, que é o que as pessoas estão preocupadas, né, a gente ainda não sabe. Agora, o que é bom é que agora a gente tem como prestar atenção, a gente tem foco, a gente sabe onde olhar.
Essa é a maior importância desse achado até o momento. Só uma dúvida técnica aí dessa nomenclatura usada para o nosso ouvinte entender, para a gente também aqui entender. Quando fala que você achou 2 amostras com 18 mutações, essas 18 mutações em relação ao SARS-CoV original, ao vírus original, ou já em relação a alguma dessas mutações aí, por exemplo, essa AP1? Não, a gente sempre fala isso em relação à amostra original. Então, aquela que circulou no ano passado, que era considerada de um genótipo original, sem mutações, né, que chegou no Brasil e começou a circular, é ela que é a nossa referência. Então, ele apresenta um conjunto de mutações em relação a essa referência. Se a gente for comparar, né, pelos dados que foram obtidos e publicados até o momento, né, tornados públicos pelo grupo do Laboratório de Biologia Integrativa aqui da UFMG, em parceria com os outros laboratórios que o Lucas mencionou, não são tantas mutações. Tá? Então, por exemplo, são algumas mutações a mais ou diferentes daquelas que a gente detectou na amostra de Manaus, por exemplo. Não são as 18 que são diferentes em relação à amostra de Manaus. Uhum. Estamos conversando com Flávio da Fonseca, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, né, e professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Professor Luciana Viana falando com você. Então, quanto mais o vírus se multiplica na população, mais ele sofre mutações, né? A gente está falando das variantes e agora mais uma, a P4. Professor, não tem como barrar isso, né? A gente está diante aí da possibilidade de outras variantes surgirem daqui para frente. E por que aqui em Belo Horizonte, né? Oi, Luciana, bom dia. Então, essa é uma preocupação que envolve um dos maiores gargalos que a gente tem vivenciado nesse momento, que é a baixa cobertura vacinal da população brasileira. Né? O que acontece? Um vírus, toda vez que ele se multiplica, ele gera mutações no genoma dos vírus filhos, né, que são produzidos. A maior parte dessas mutações não servem para nada e acabam sendo eliminados. Esses vírus não sobrevivem e eles mesmos são eliminados. Tá? Só que algumas delas podem conferir alguma vantagem para esse vírus. Isso é um processo evolutivo natural, que não só os vírus passam por eles, todos os organismos vivos passam por eles, mas como os vírus se replicam com muita rapidez, acaba que eles evoluem com maior rapidez do que nós, por exemplo, né? Porque temos um genoma muito mais complexo, não reproduzimos com tanta rapidez. Então, isso é um processo natural. Quanto mais tempo você permite que um vírus fique replicando e em altas taxas numa população, maior é o número de mutantes que ele vai gerar. Como eu falei, a maioria desses mutantes vai ser eliminada porque elas não causam vantagem, não trazem vantagem para o vírus. Mas como o vírus está se multiplicando muito, então aumenta a chance de alguns desses mutantes apresentarem mutações que são boas para eles. Ou ele se multiplica mais rápido, ou ele consegue escapulir, por exemplo, da resposta imune prévia a uma vacina ou uma infecção prévia, por exemplo. Então, quanto mais um vírus se multiplica, maior a chance dele acumular mutações. E é o que a gente está vendo nesse momento na população brasileira, onde a gente está com números de casos, né, altíssimos, o que indica replicação viral em altos níveis, e uma baixa cobertura vacinal. Porque se a gente conseguisse, por exemplo, de uma hora para outra, como está sendo feito em Israel, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, vacinar um grande número, uma grande parcela da população, de repente você reduz drasticamente a quantidade de pessoas que são susceptíveis ao vírus. E aí ele passa a não ter tanta gente para se multiplicar e, consequentemente, ele se multiplica menos. Se ele se multiplica menos, tem menos mutantes surgindo. Então, a velocidade de surgimento de mutantes na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, e Israel será muitas vezes menor do que a velocidade de surgimento de mutantes num país como o Brasil, onde o vírus está descontrolado, se multiplicando intensamente. Os números que a gente acompanha todo dia, muito tristes, mostram isso, e com uma baixíssima cobertura vacinal, o que significa que a maior parte da população ainda está susceptível imunologicamente ao vírus. Professor, só para a gente terminar, até por causa do nosso tempo, um ouvinte mandou uma dúvida aqui, falando sobre essas novas variantes. Ele pergunta, elas conseguem, ele até colocou entre aspas, se esconderem do teste URT-PCR? É uma boa pergunta, Murilo. Desculpa, né, professor, tem cacuete de falar muito. Mas então,
alguns apresentam mutações exatamente nos pontos que são analisados no teste do SWAB, que é aquele teste mais frequente, mais importante para fazer o diagnóstico de Covid-19. Né? Então, ao saber dessas mutações, é importante a gente adaptar os testes para essa realidade. No entanto, os testes têm uma zona de segurança, porque ele não avalia um gene só. Ele avalia de 2 a 3 genes virais diferentes. E aí é bem improvável que um mutante tenha alterações exatamente nesses 3 genes para fazer com que o resultado dê um falso negativo. Então, a resposta nesse momento é não. A gente ainda tem total capacidade de detectar, mas isso significa que a gente tem que estar mais atento e acompanhar esses novos mutantes para entender se não existem mutações nos pontos que são avaliados nesses testes. Bom, 10 horas e 5 minutos, assunto que a gente continua acompanhando e contando sempre com a ajuda de profissionais como o professor Flávio da Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e professor do ICB da UFMG. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Saúde, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. 10 e 5. Eu confesso que ontem, quando veio essa informação, né, eu li uma reportagem do Globo, até da Ana Lúcia Azevedo, que é uma repórter muito voltada para essa área da ciência mesmo, né? Eu fiquei muito assustado quando eu li a reportagem dela. Porque, claro, preocupa, né? E não sei se a reportagem estava alarmista demais, mas uma nova variante aqui em BH, com 18 mutações e tudo mais. Mas o professor, como sempre, muito claro, né, muito didático e... Vai lá, claro, é para a gente se preocupar, mas né, até certo ponto também. Exatamente isso, né? Quando surgiu aquele comunicado, o FMG Hermes Pardini deu um gelo na espinha de todo mundo, né? Uma nova variante, 18 mutações, sei lá, você já lê esses números, já te dá uma sensação ruim. E com 2 amostras aqui em Belo Horizonte, mas tomara que não seja nem muito agressiva, nem tão transmissível, assim quanto a P1, por exemplo. Exatamente. Parabéns aos nossos pesquisadores, né? Pesquisadores mineiros que estão pautando aí o noticiário nacional.